Olá, o pauta especial de hoje vai falar sobre patrimônio imaterial. Você sabe o que é isso? Você conhece algum patrimônio imaterial em Alagoas? Vamos conversar também sobre o eterno problema do baixo estoque de sangue do Hemoal. O alagoano doa pouco ou a demanda é muito grande por causa da violência. Nos últimos anos, muitos patrimônios imateriais foram reconhecidos pelo Estado de Alagoas. Patrimônio imaterial é todo o saber ou modo de fazer de uma tradição regional. O camarão do Bar das Ostras, o bordado, boa noite, o saber fazer do doce de caju de Ipioca são exemplos de patrimônios imateriais já reconhecidos e outros estão em processo de tombamento. Quem vai falar e conversar comigo sobre esse assunto é a Adriana Guimarães, ela que é superintendente de Identidade e Diversidade Cultural da Secult. O que é imaterial e material? É preciso estabelecer essa diferença? Sim, é fundamental. O material é tudo aquilo que é tangível, ou seja, o bem edificado, pinturas, esculturas, arte sacra, sítios históricos, tudo isso é material. E para o que é material, nós tombamos. Então, temos o processo de tombamento do patrimônio material. No caso do imaterial, é tudo aquilo que é intangível, que é o caso do doce, do saber fazer o doce de caju, saber fazer o camarão alagoano do Bar das Ostras. Para o que é imaterial ou intangível, o instrumento de proteção chama-se registro. Esse tombamento dá materialidade ao imaterial, pelo menos o repassado conhecimento, todos ficam sabendo. Sim, sim. Dos objetivos do reconhecimento é a divulgação, a preservação e também, no caso do patrimônio imaterial, é um processo de salvaguarda que vem em função desse reconhecimento. Então, quando nós pensamos, quando nós elaboramos esse dossiê que acompanha o pedido de registro do patrimônio imaterial, nós, nesse processo de pesquisa e de conhecimento do bem, nós tentamos identificar também quais são as suas fragilidades. E, a partir de então, nós montamos um plano de salvaguarda para que esse bem, agora reconhecido como patrimônio alagoano, possa ser mantido, para que ele possa ter continuidade, para que esse saber possa ser transmitido de uma geração a outra, como é comum nesses E como esse processo tem início? Ele tem que ser provocado, ele tem que ser reconhecido, ele precisa estar numa sequência de perigo de desaparecimento? Não necessariamente. Ele tem que ser solicitado à Secretaria de Estado da Cultura através de uma coletividade, o que diferencia dos bens materiais que podem ser solicitados por apenas uma única pessoa. No caso dos bens imateriais, o registro tem que ser solicitado por uma coletividade. É uma diferença grande e importante nesse processo, que é o reconhecimento por uma camada da sociedade, por parte da sociedade, detentora do conhecimento ou não. Pode ser um grupo de pesquisa, como foi no caso do pedido do registro do Bico e Renda Singeleza, que foi feito, a iniciativa foi do grupo de pesquisa da Universidade Federal de Alagoas, através da professora Josimeire Ferrari, que é uma arquiteta que já desenvolve essa pesquisa há alguns anos. Então, o grupo todo se reuniu e solicitou o reconhecimento à Secretaria de Cultura como um patrimônio alagoano. Por exemplo, a receita do camarão do Bar das Ostras, ele tem a singularidade também do doce de caju de Ipioca. Eles são pontuais. Sim, eles são representativos para a cultura alagoana. Isso é um fato que é analisado. Então, depois de solicitada, a Secretaria de Cultura inicia um processo de pesquisa. Nesse processo de pesquisa se desenvolve o que nós chamamos de dossiê, e nesse dossiê nós avaliamos, são vários aspectos avaliados, inclusive se ele corre risco de desaparecimento, isso é um ponto importante, que deve ser considerado para o reconhecimento ou não, mas não necessariamente, o bordado filé, que estamos em processo agora de registro, ele não corre risco de desaparecimento, mas ele é reconhecido como patrimônio alagoano, ele já está no inconsciente coletivo, digamos assim, todos reconhecem no filé um saber fazer, um conhecimento que está detido na mão de rendeiras, que
executam aquele bordado há muito tempo, né? Há tradições, são passadas de geração para geração, geralmente, os bordados têm essa especificidade. Então, ele não corre o risco de desaparecimento, mas ele é um bem reconhecido como patrimônio alagoano já, né? Então, o reconhecimento, na verdade, ele já existe do ponto de vista da comunidade. O que a Secretaria de Cultura está fazendo é transformar isso em uma ação, né, de política de preservação, na verdade. O que a gente tem sentido é que muitos patrimônios têm sido atacados, inclusive esse do saber. Na questão territorial brasileira, a gente tem esse mesmo processo de confecção de bilro, de renda em praticamente todo o Nordeste. Sim. Como saber qual é o de Alagoas, qual é o de Pernambuco? E esse reconhecimento, ele facilita essa identidade, ele estabelece um marco. Exato. Essa pesquisa, ela é feita de forma bastante profunda e por isso alguns registros, alguns bens, eles demoram um pouco mais. O caso do bordado filé aconteceu exatamente isso. O pedido de registro foi em 2012, se não me engano, 2011 ou 2012, e né, passamos todo esse tempo, ele está em andamento e deve ser reconhecido agora, na primeira reunião do Conselho de Cultura, em março. Mas esse período todo foi um período suficiente para que essas pesquisas fossem aprofundadas e que, de fato, nós pudéssemos estabelecer pontos importantes de identificação de elementos que só estão presentes no filé feito em Alagoas e não no filé feito no restante do Nordeste. Então, o que diferencia, o que faz com que a gente tenha clara essa diferença é a pesquisa. Então, essa pesquisa ela é extremamente aprofundada, porque são nessas pequenas diferenças que se pode estabelecer qual é o bordado que é feito em Alagoas. Para não correr o risco de ser acusado de cópia, por Exato. exemplo, ou Pernambuco querer estabelecer o seu marco dizendo não, mas esse jeito de fazer é nosso. É nosso também. Uhum. E aí, tem uma análise comparativa, então. Exato, tem uma análise comparativa e isso tudo, né, quando é feita essa solicitação de registro, tudo isso é avaliado. E se alguns pontos precisarem ainda ser melhor esclarecidos, essa pesquisa continua. Né? Então, a pesquisa, na verdade, ela só termina quando, de fato, nós conseguimos reconhecer dentro daquele bem todas as peculiaridades e resolver, de fato, todas essas questões. Né? Não devem haver dúvidas com relação a isso, exatamente, para que outros estados não venham depois a questionar. Né? Então, essa pesquisa ela é bem aprofundada, ela busca uma série de outras questões, porque, na verdade, o patrimônio imaterial, ele tem ele cria uma rede de relações, né? São inúmeras relações que se formam, por exemplo, com uma sociedade, uma comunidade detentora de um conhecimento. Né? Então, tudo isso é analisado, tudo isso é registrado, faz parte da solicitação de registro um material escrito, um material de áudio e vídeo, fotografias inúmeras, enfim, é um trabalho bem amplo para que, de fato, esse saber seja reconhecido de uma forma bastante clara. Os mestres todos são ali descritos, todos os pontos, no caso do bordado filé. Tudo isso fica lá nesse nosso dossiê. É um reconhecimento de grande importância para o valor histórico, para a manutenção dessa tradição da nossa cultura e também para evitar que alguém se aproveite, por exemplo, da receita que eu fiz em casa e diga que é do Bar das Ostras, quando não é. O nome poderia ser mudado de Bar das Ostras para o camarão alagoano? Sim, neste caso do camarão alagoano é porque a receita era uma receita guardada, né, pela família e a solicitação partiu exatamente de uma divulgação, né, de tornar pública uma receita que estava no imaginário de muitas pessoas. Foi isso que nós percebemos na pesquisa, né? Muitas pessoas tinham sabor na memória, tinham a lembrança das visitas ao local, da comunhão que se fazia com a família que geralmente frequentava o Bar das Ostras. Então, a relação está vinculada ao local, a um restaurante que servia um tipo de camarão diferenciado de todos os outros na cidade e que estava permeado neste imaginário. Mas o reconhecimento não está apenas nisso, né? Mas no saber fazer
um prato, né, que faz parte da gastronomia, que estava perdido, né? Então houve essa retomada de uma culinária que era tipicamente alagoana, que estava, né, no imaginário, na memória de muitos, na memória afetiva, inclusive, isso foi um ponto importante, mas que também fazia referência às lagoas, né, ao local onde o Bar das Ostras estava, à pesca, que é uma coisa extremamente rica, né, em Alagoas. Então, essas relações todas, né, que o Camarão Bar das Ostras traz consigo, além do camarão em si, né, do prato em si. Então, o patrimônio material ele está muito mais associado a um conhecimento e o foco está sempre no mestre, né, na pessoa que faz, no detentor daquele saber. E essas marcas podem ser vendidas, João? Não, elas não são patenteadas, o cunho não é econômico, ainda que, a partir da divulgação, ele possa se tornar, mas não é o foco. Você imagina o valor que possa ter depois de um reconhecimento de patrimônio material do Estado de Alagoas. Sim, acreditamos que o fato da gente poder divulgar, né, em vários restaurantes, a ideia é que isso se dissemine, até mesmo porque ele quase vem a desaparecer, né, se ele ficasse detido de fato na mão da família, que não tem mais o bar, que servia, isso, né, se a família não revela, digamos assim, a receita, ele poderia vir se perder. Então, a ideia é que isso se dissemine, é que os restaurantes todos possam oferecer um camarão, um prato, uma receita, uma culinária que é patrimônio alagoano. Quem quiser fazer, por exemplo, a receita, ou aprender o filé, o bilro, enfim, o patrimônio material, ele terá isso publicado? Ele vai ter acesso à pesquisa? Sim, ele já está hoje no portal da Secretaria de Cultura, www.cultura.al.gov.br. Nós temos já a receita do camarão alagoano, do doce de caju. A gente ainda está publicando isso no portal, porque nós também percebemos que há diferenciações entre um mestre e outro. Às vezes eles fazem de formas diferenciadas. Então, no caso do doce de caju, a gente vai colocar lá que é a receita do mestre, tá? Zé Pequeno, enfim. A gente vai colocar isso lá, mas já está disponível, todas as pessoas podem acessar, podem ensaiar, fazer em casa e o principal, podem disseminar isso, né, entre os amigos, entre a comunidade. O objetivo é esse, é tornar público, é fazer com que as pessoas conheçam, que valorizem, que criem identidade, que se sintam representados ou não. Em alguns casos a gente também sabe que não é essa representatividade para todos, mas a ideia é que nós consigamos abarcar, né, uma parte grande da comunidade, que as pessoas se sintam, as pessoas que nós lemos lá os depoimentos que lembravam com saudade do tempo em que iam com a família e que não tinham mais essa possibilidade. Então agora as pessoas podem fazer nas suas próprias casas. A receita do camarão do Bar das Ostras ou doce de caju de Ipioca. Obrigado à superintendente da Identidade e Diversidade Cultural da Secult, Adriana Guimarães. Muito obrigado pela entrevista. Obrigada a você. Obrigado pela presença muito especial da Adriana Guimarães, e a gente vai para um rápido intervalo. E na sequência a gente volta falando sobre doação de sangue. Não sai daí, a gente volta já.